Já. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus também, irmãos. Então eu prometi que eu ia estar agora falando um pouco mais sobre de Gênesis. Eu estive estudando, analisando, eu vi que é bastante coisa no livro de Gênesis, mas para mim não esquecer de mostrar o certificado, foi o seguinte: no primeiro vídeo eu falei dos cursos que eu fiz em teologia. Eu quero mostrar o certificado para comprovar esses cursos, entendeu? Fiz o básico em teologia, fiz também o bacharel em teologia, certinho, ó. Essa aqui é minha numeração. Se você entrar, você vai ver lá na faculdade. Baixar um pouco o som aqui. Pronto. Aí, irmãos, eu ponho aqui. Abra comigo sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, e no versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Nós vamos falar um pouco de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é um livro que é o começo. Para mim poder estar falando isso, eu usei a palavra de Deus, eu usei a palavra de estudo, eu usei dicionário, vários livros que falam mais a respeito do livro de Gênesis. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis quer dizer o começo, a origem. Gênesis, ele no capítulo 1, capítulo 11, fala sobre a origem de todas as coisas, a criação da terra, a criação dos seres humanos, dos animais viventes, e Deus se manifestando à humanidade. Deus tem vários nomes: Jeová Jireh, o Senhor prova; Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira; Jeová Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça; Jeová Shalom, o Senhor é a paz; Jeová Shammah, o Senhor está ali, entendeu? E o livro de Gênesis, no Novo Testamento, 17 livros fala sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é uma base. O livro de Gênesis é o livro que demonstra mais o começo, a origem. E tudo que fala no livro de Gênesis, a arqueologia, a geologia, a história, comprova, irmãos. Nós estamos baseados na palavra de Deus, que é a verdade. No livro de Gênesis, o capítulo 1 fala da criação da terra e o que há nela. O capítulo 2 fala da criação do homem. O capítulo 3 fala da tentação e a queda. O capítulo 4, primeiro assassinato, Caim matou Abel. No capítulo 5, a genealogia de Sete. No capítulo 6, a corrupção do homem. No capítulo 7, família na arca de Noé, o dilúvio. No capítulo 8 fala a diminuição das águas do dilúvio. No capítulo 9 fala Deus faz aliança com Noé. No capítulo 10, Noé e seus descendentes, Sem, Cã e Jafé. No capítulo 11 fala a Torre de Babel, fala de Nimrod. Nimrod começou a idolatria. Os seres humanos daquela época exaltaram Nimrod, porque Nimrod fez grande, fez forte e foi exaltado naquela época, irmãos. Então Nimrod começou a idolatria. Agora nós vamos falar um pouco do capítulo 12 em diante. Irmão, no capítulo 12 em diante fala sobre Abraão. O nome dele primeiro era Abrão, pai exaltado. Mudou para Abraão, pai das nações. Abraão, homem de fé, homem de coragem. Abraão, homem, servo de Deus, amigo de Deus. Um exemplo de fé e de vida.
Aí depois falamos sobre Isaac. Isaac é um homem de fé também, um homem de coragem, um homem compassivo, um homem que, mesmo sendo expulso ali de Gerar, ele foi para o vale de Gerar e Deus abençoou Isaac. Eu quero que você entenda, irmãos, que o servo de Deus passa por luta e por provações, mas Deus é com você. Entenda isso, irmão. Mesmo se estão falando mal de você, te criticando, Deus é com você. E Deus abençoou Isaac, plantou e colheu 100 vezes mais à medida que plantou, numa terra seca, numa terra onde havia pedregais, numa terra onde não havia ali condições de plantar. Isaac foi lá, abriu o poço, plantou, Deus abençoou, Deus o exaltou, e é por isso que Deus é com Abraão. Aí depois vem Jacó, o enganador, o suplantador. Mas Jacó, ele mostrou uma verdade que o coração se alegrou. Ele desejou ser primogênito, ele desejou ser abençoado. Irmão, deseja ser abençoado, deseja ser o primogênito, deseja que as bênçãos de Deus estejam na sua vida, na sua casa, na sua família. Depois de Jacó veio José, veio 12 filhos de Jacó. Oh, glória a Deus! Jacó teve 12 filhos, cada filho de uma tribo, cada tribo juntaram a nação de Israel, a nação do povo eleito, a nação onde Deus, por através de Abraão, Deus chamou Abraão para ser diferente. Irmão, você que é servo de Deus, Deus não chamou você para você ser igual, para você ser diferente. Por isso que Deus chamou Abraão, porque Deus queria fazer em Abraão a diferença. Porque com Noé veio a morte sobre a terra e não conseguiu melhorar o povo. Mas com Abraão, Deus queria que o povo olhasse para Israel, olhasse para Abraão e queria servir o Deus de Abraão. Irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o seu Deus. E Deus quer que a pessoa olhe você e siga você como exemplo de fé, em nome de Jesus. Irmãos, eu não consigo fazer um esboço mais aprofundado sobre o livro de Gênesis, senão fica muito grande e extenso. Porque o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Quer dizer, então é um livro muito grande. É um livro onde, que se eu fosse falar sobre cada personagem bíblico, eu ia demorar meses e meses e não ia acabar. Mas depois desse projeto meu de dar um estudo sobre cada livro, eu vou estar falando quem ele era. Eu vou usar cada personagem bíblico e vou aprofundar sobre cada personagem. Irmãos, muito obrigado, irmão, pela sua paciência, pela sua atenção. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que você tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus. Porque eu quero que você entenda o seguinte: como diz um amigo meu, escola dominical e o ensinamento bíblico é evangelizando, ensinando e ensinando, evangelizando. Amém.